Na parte 1, a gente explorou um multiverso de super-heróis pouco conhecidos do cinema. Heróis que não são da Marvel nem da DC. Mas aquele vídeo mostrou só o começo, porque esse multiverso ainda esconde muitos personagens estranhos, criativos e surpreendentes que quase ninguém conhece. E hoje eu abri novos portais para continuar essa jornada. Mas antes de começar, já deixa o like e compartilha o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos como esse. Agora, sem mais delongas, vamos abrir o próximo portal. O primeiro portal do multiverso nos leva direto para a Rússia. E já começa com uma proposta que foge completamente do padrão que a gente está acostumado. Black Lightning, de 2010, é aquele tipo de filme que você começa sem expectativa e quando percebe já está envolvido na ideia. A história acompanha um estudante comum. Vida simples, poucos recursos, aquele protagonista clássico que tá tentando se virar. Nada de poderes, nada de destino grandioso. Pelo menos não no começo. Até que ele ganha de presente um carro antigo. E não é aquele carro estiloso de filme americano. É um carro simples, quase sem graça. Só que esse carro tem um pequeno detalhe que muda absolutamente tudo. Ele voa, sim. Do nada. É literalmente como se alguém pegasse um carro velho, colocasse superpoder nele e dissesse, se vira aí. No começo, o protagonista faz exatamente o que a gente imagina. Usa o carro para benefício próprio, para impressionar pessoas, para ganhar dinheiro e, claro, para fugir dos próprios problemas. Ou seja, zero responsabilidade. E vamos ser sinceros, se você tivesse um carro voador, provavelmente faria a mesma coisa. Só que o filme não fica só nessa parte divertida. A história começa a pesar quando as consequências aparecem. E aí entra aquele momento clássico de virada. Uma tragédia muda completamente a forma como ele enxerga esse poder. E é nesse ponto que o filme deixa claro, isso aqui não é só sobre um carro que voa. É sobre escolhas, sobre responsabilidade e sobre o peso de ter algo que ninguém mais tem. A partir daí, o protagonista começa a evoluir, de alguém egoísta para alguém que entende que pode fazer a diferença, mesmo que ainda esteja aprendendo no processo. O filme mistura romance, ação e drama de um jeito bem diferente. Não tem aquele glamour todo de Hollywood, mas tem uma identidade própria que chama a atenção. As cenas de voo, por exemplo, não são perfeitas, mas tem um charme que funciona dentro da proposta. E o mais interessante é como o filme consegue transformar uma ideia simples em algo único. Porque, convenhamos, no meio de tantos heróis como super força, laser nos olhos e poderes absurdos, um cara com um carro voador já se destaca só por existir. E isso, por si só, já faz Black Lightning ser uma experiência diferente. Mas é aquele tipo de filme que vale pela originalidade e que prova que o gênero de super-heróis vai muito além de Marvel e DC. E agora que a gente abriu esse portal direto da Rússia, se prepara, porque o próximo destino desse multiverso é ainda mais inesperado. O próximo portal do multiverso nos leva direto para o Reino Unido. E aqui, a gente entra em um tipo de história bem mais urbana e até um pouco perturbadora. iBoy, de 2017, apresenta um super-herói que passa bem longe do padrão clássico. Nada de capa, nada de uniforme estiloso, e muito menos origem épica. A história acompanha Tom, um adolescente comum, daqueles que só querem viver a própria vida em paz. Só que tudo muda quando ele tenta fazer a coisa certa. Ao tentar ajudar uma amiga durante um ataque violento, ele acaba se tornando vítima também. E é aqui que o filme dá uma virada completamente inesperada. Durante o incidente, fragmentos de um smartphone ficam presos dentro da cabeça dele. Sim, literalmente. E não, isso não é uma metáfora. É aí que começa a parte bizarra e ao mesmo tempo muito interessante. Depois de sobreviver, Tom percebe que algo não está normal. Ele começa a enxergar sinais digitais no ar, como se o mundo real tivesse um Wi-Fi invisível passando por tudo. Ele acessa redes, intercepta comunicações e basicamente se conecta com qualquer tecnologia ao redor. Ou seja, o cara virou um roteador humano, um roteador vingativo. No começo ele não entende nada do que está acontecendo, é confusão total. Mas quando ele descobre quem foi responsável pelo ataque, a história muda de tom. Porque esses poderes deixam de ser um acidente estranho e viram uma arma. E é aqui que iBoy se diferencia de verdade. O filme mistura super-herói com thriller urbano, criando uma atmosfera muito mais pesada e realista.
Pode não ser o super-herói mais poderoso, mas com certeza é um dos mais diferentes. E isso faz iBoy se destacar dentro desse multiverso, porque prova que hoje poder não vem só de radiação, magia ou experimentos secretos. Às vezes, vem de algo que você carrega no bolso todos os dias. E se você acha que isso já foi estranho o suficiente, se prepara, porque o próximo portal vai levar a gente para algo ainda mais insano. O próximo portal do nosso multiverso nos leva para os Estados Unidos, mas não para o tipo de herói que você está acostumado. Chronicle, conhecido no Brasil como Poder Sem Limites, começa de uma forma bem simples. 3 adolescentes encontram um objeto misterioso durante uma noite aparentemente comum. Depois desse encontro estranho, tudo muda. Aos poucos, eles começam a desenvolver habilidades telecinéticas. No começo, os poderes parecem apenas uma diversão. Eles usam para brincar, fazer pegadinhas e testar até onde conseguem ir. Mas quanto mais fortes esses poderes ficam, mais perigosa a situação se torna. O grande diferencial do filme é o formato. Boa parte da história é mostrada como se fosse gravações feitas pelos próprios personagens. Isso dá ao filme um estilo quase documental, deixando tudo mais próximo da realidade. E diferente de muitos filmes de super-heróis, aqui o foco não é salvar o mundo, é mostrar o que aconteceria se pessoas comuns e emocionalmente instáveis ganhassem poderes enormes. O resultado é uma história que começa quase como uma brincadeira, mas aos poucos se transforma em algo muito mais sombrio. Poder Sem Limites prova que, às vezes, o verdadeiro perigo não está nos vilões, mas em quem ganha poder demais. E depois desse portal, a próxima parada do nosso multiverso vai nos levar para um herói ainda mais inesperado. O próximo portal do nosso multiverso nos leva para a Finlândia. Heimdall Dark Vengeance é um daqueles filmes que mostram como diferentes países também tentaram criar seus próprios vigilantes mascarados. A história acompanha um homem que decide entrar em guerra contra uma poderosa organização criminosa. Mas essa não é apenas uma luta contra o crime. É uma vingança pessoal. Depois de perder tudo por causa das ações dessa organização, ele assume uma nova identidade. Uma identidade marcada por uma máscara negra e uma busca implacável por justiça. O resultado é um filme que lembra bastante o clima dos quadrinhos mais sombrios. O herói quase não fala, o ambiente é pesado e a violência é bem mais crua do que o padrão de muitos filmes do gênero. O visual tenta apostar em um estilo quase comic book, com cenas escuras e uma atmosfera constante de tensão. O problema é que o filme sofre com algumas limitações de orçamento e narrativa. Mesmo assim, a proposta é clara: criar um vigilante brutal, movido apenas pela vingança. Talvez Heimdall não seja perfeito, mas ele mostra como o gênero de super-heróis pode ganhar interpretações bem diferentes dependendo de onde a história é contada. E depois desse vigilante sombrio, o próximo portal do nosso multiverso ainda guarda mais uma surpresa. Para encerrar nosso multiverso, o último portal nos leva até a Índia. Meenal Murali, conhecido como Super Murali, é uma das surpresas mais interessantes do cinema de super-heróis recente. A história começa quando um raio atinge 2 pessoas na mesma noite. E a partir desse momento, algo impossível acontece. Ambos começam a desenvolver habilidades sobre-humanas, mas enquanto um deles tenta usar esses poderes para ajudar os outros, o outro acaba seguindo um caminho muito mais sombrio. O grande diferencial do filme é o tom. Em vez de apostar apenas em ação e efeitos, Super Murali dedica bastante tempo para desenvolver seus personagens. A história se passa em uma pequena vila da Índia, e o filme usa esse cenário simples para construir uma narrativa surpreendentemente humana. As cenas de ação são criativas, os efeitos funcionam bem, e o humor aparece na medida certa. Mas o que realmente faz o filme se destacar é a forma como ele constrói seu herói e também seu vilão. Aqui, os 2 lados da história recebem o mesmo cuidado. Isso transforma o filme em algo muito mais emocional do que a maioria dos blockbusters do gênero. Super Murali prova que grandes histórias de super-heróis podem surgir em qualquer lugar do mundo. Basta ter uma boa ideia e bons personagens. E assim, encerramos mais uma viagem pelo multiverso dos super-heróis que existem fora da Marvel e da DC. De carro voador a poderes digitais,
até heróis nascidos em pequenas vilas do outro lado do mundo. O gênero de super-heróis é muito maior do que muita gente imagina. Agora, eu quero saber de você. Qual desses heróis você não conhecia e qual deles mais te surpreendeu? Comenta aqui embaixo. E se você quiser uma parte 3 desse multiverso, já deixa o like e compartilhe o vídeo, porque ainda existem muitos heróis esquecidos esperando para serem descobertos.